com o pastor Valdir, com os irmãos aí até desde os dias de hoje. O nosso tema para a mensagem da palavra nesta noite é o evangelho todo para o homem todo. E eu quero trazer aqui para os irmãos, para início mesmo da nossa mensagem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, eu sei que nesse versículo há um pouco aí de não concordância, digamos assim, no seu significado. Existe aí uma certa polêmica, e eu não quero entrar nessa polêmica, não. É só por uma questão mesmo de um ponto que o versículo fala. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não quero entrar na polêmica da tricotomia ou dicotomia, a ideia aqui não é essa não é a minha intenção. É um posicionamento que muitas vezes gera polêmicas, discussões. A ideia aqui é dizer que é levar em consideração o fato de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante, ela é mais cortante. Ou seja, independentemente do credo individual sobre tricotomia ou dicotomia, é a palavra que ela vai até o mais profundo mesmo do ser humano, e é ela que faz a divisão das partes, ela percebe essa divisão, ela percebe cada uma dessas partes do ser humano, e ela sabe quais são os pensamentos, os propósitos do coração. Tá certo? Então, a minha intenção com esse versículo é levar em consideração que nós somos pessoas que nós somos constituídos, né, de mais de uma parte. Nós não somos só corpo. Se alguém disser, mas eu acredito que a parte imaterial é alma, que também é chamada de espírito, outro vai dizer, eu acredito que alma e espírito são duas coisas diferentes. Aí não é este o momento, não é a intenção aqui, não é uma discussão nesse sentido. A nossa intenção mesmo é ver este lado, que é o contexto do versículo, não é sobre o nosso tema, mas que fala do homem como um todo. Fala do homem, ele completo. Não está falando apenas da parte imaterial, mas fala também da parte material do ser humano. Então, o evangelho todo para o homem todo, né? Então, isso faz com que seja realmente bastante importante nós termos versículos como esse, que fala da totalidade do ser humano. Vamos orar antes de começarmos a mensagem. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta oportunidade nessa transmissão nesta noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos neste momento esta mensagem. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor fala, Senhor Deus, através desta mensagem aos nossos corações. Confiamos na tua promessa, ó Pai, de que a tua palavra não volta para ti vazia, mas que ela cumpre em nossos corações os propósitos para os quais o Senhor a enviou. Nós te pedimos que nossos corações estejam iluminados pelo teu Espírito Santo na compreensão da tua palavra, compreendendo, possamos praticar, para que sejamos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome dele, Jesus. Amém. Então, irmãos, o fato é que a palavra de Deus, ela se apresenta, ou ela é apresentada nesse versículo, como um instrumento de Deus para distinguir as partes do homem. Então, se ela é apresentada como o instrumento do Senhor para a distinção das partes do homem, nada mais óbvio do que simplesmente usar a palavra para nós vermos essas diferenças, essas distintas partes do homem,
e reconhecermos que o evangelho realmente ele precisa atingir todas as áreas do ser humano. Portanto, é bem pertinente este tema, né? O evangelho todo para o homem todo. Então, vejamos algumas áreas que o evangelho apresenta para nós em relação ao homem no seu relacionamento com o evangelho, no seu relacionamento com a igreja e o relacionamento de nós como igreja com outras pessoas que vão agregando, que vão somando no seio, no redil do Senhor ou não. Por exemplo, na questão de ação social, né? Quando se fala em evangelho todo, para o homem todo, se pensa logo em digamos assim, uma corrente, né, que existiu, que começou, na realidade, que veio a ser desenvolvida a partir da década de 60, 70, mas a nossa intenção aqui não é essa, mais algo que vamos, usando as palavras do próprio pastor Valdir, né, como eles se apropriaram de um termo, mas que no final das contas é a palavra de Deus mesmo, então não temos problema nenhum nos utilizarmos aqui. Então, no que se refere à ação social, Jesus, em Marcos, capítulo 6, versículo 37, e a gente pode ler aqui, Marcos, capítulo 6, versículo 37, a palavra de Deus vai nos dizer, aqui, Marcos, capítulo 6, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Então, embora o contexto do que Jesus fala aqui para os seus discípulos não seja o mesmo contexto que nós encontramos hoje nas igrejas, o mesmo contexto que nós encontramos hoje quando nós pensamos em a igreja interagir na sociedade para diminuir as mazelas em que cada pessoa está ali inserida, quando alguém que é da sociedade em que nós vivemos, a igreja, como agente social, ela também recebe este papel, né? Esse papel de dar de comer. É claro que o contexto ali, Jesus ele estava pregando o evangelho, chega um momento em que o dia ele vai acabando e os apóstolos eles percebem essa necessidade de despedir aquelas pessoas para suas casas ou de dar alimento para elas. E os apóstolos eles sabiam que não tinham aquele alimento. E Jesus diz para os experimentar, dá-lhes vós de comer. Com textos como este, nós não queremos defender a ideia de que o trabalho principal da igreja seja o trabalho social. Essa não é a ideia, e nós vamos ver, inclusive, aqui. Mas nós também reconhecemos que, tanto como instituição, igreja, como individualmente, como cristãos, nós podemos, sim, exercer esse papel de aliviar a dor, as necessidades das pessoas que chegam até nós. Em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 27. Então, nós encontramos aqui Tiago 1, 27. Diz assim o apóstolo Tiago: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós encontramos aqui Jesus falando, depois agora Tiago, ele na sua epístola, ele dizendo que na prática a religião cristã ela tem algumas características. Quais são? As características de ir ao encontro das necessidades do outro, de reconhecer que nesta caminhada que se faz
junto, né, um ao lado do outro. É importante nós termos este ponto de ver que nessas necessidades a igreja tem um papel. Então, quando ele chama de a religião pura e sem mácula, ele não está reduzindo a religião cristã a esses exemplos que ele está dando. Ele está se referindo aqui, um contexto geral, a questão de como demonstrar na prática a fé que um dia foi dada aos santos, e ele dá aqui esse exemplo, não reduzindo a religião cristã a isso, mas dando como exemplo prático de vida. Ainda no livro de Tiago, só que agora no capítulo 2, versículos 14 a 18, nós encontramos o seguinte. Tiago, capítulo 2, versos 14 até o versículo 18. Diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, aqui Tiago, mais uma vez, ele vai falando sobre a vida cristã na prática, sobre como o evangelho ele tem como obrigação alcançar as outras pessoas, e a gente vê que ele está dando como prática mesmo para a igreja, e dando como prática para o crente como indivíduo, alguém que deve se colocar como ativo na sociedade para aliviar, dentro de suas possibilidades, claro, aliviar as necessidades daqueles que precisam de, ele fala aqui de agasalho e alimento, mas nós sabemos também que não se reduz a isso. Então, o que é que nós temos encontrado até agora? Nós temos encontrado versículos em que Jesus diz, dá-lhes voz de comer, nós já vimos a questão lá do contexto que Jesus fala, mas nós resolvemos trazer aqui para esse nosso contexto, porque a ordem, de qualquer forma, é essa, dá-lhes voz de comer. Nós temos visto agora Tiago falando sobre essa questão de visitação das viúvas, dos órfãos. Nós estamos vendo também aqui ele se referindo a ir às necessidades do outro em virtude de roupa, de agasalho, de alimento. E o que é que nós encontramos? Nós encontramos o fato de que a Bíblia não se cala e não torna menos importante a ação social. O ato de o cristão ou a igreja se colocar como um agente ativo no encontro das necessidades do outro, quer sejam membros da igreja. Nós sabemos que nós devemos dar assim um início de prioridade aos domésticos da fé, mas quer seja também aqueles que estão fora da igreja, inclusive até com a intenção mesmo de trazê-los para o redil do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que as boas obras, o Senhor as criou para que nós andássemos nelas. Então, as boas obras, elas são esperadas pelo cristão. O cristão, ele é visto como alguém, a própria sociedade nos reconhece como pessoas de quem eles esperam que nós apresentemos boas obras. Então, esse versículo 10, o apóstolo falando que as boas obras foram criadas, Efésios capítulo 2, versículo 10, foram criadas para que nós andássemos nelas.
Logo, o que nós podemos tirar disso é que a nossa vida ela precisa ser pautada desta maneira. E que são essas boas obras? Em primeiro lugar, é necessário levarmos em consideração o comportamento individual, porque pelo nosso comportamento individual, nós espelhamos aquilo que nós cremos. Nós vemos como o bom testemunho, ele vai abalizar, ele vai dar uma base, ele vai dar uma espécie de carimbo de autenticação naquilo que nós chamamos de profissão de fé, aquilo que nós chamamos do que nós cremos, tá certo? De modo que nós vamos ver aqui, nessas palavras do apóstolo Paulo, esta ideia. A ideia de que as boas obras, elas são coisas que são esperadas do crente. A sociedade espera isso, a igreja espera isso de cada um dos seus membros, e nós, como membros, juntos, formando a igreja, nós esperamos que a igreja, como instituição, também venha a agir desta maneira. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17, então, 1 João, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O apóstolo João, ele condiciona como característica de alguém sobre em quem permanece o amor de Deus, aquela pessoa que, tendo possibilidades, ajuda o próximo. Essa aqui é a linguagem dele, nós encontramos em João um linguajar bastante simples e bastante direto. Ele fala disso, de que como é que alguém pode reconhecer o amor de Deus na vida de uma pessoa que se diz cristã, se ela pode ajudar o próximo, mas não ajuda. Isso aqui, em todos esses versículos, nós encontramos trechos que são ligados ou linkados mais ou menos aí a comportamentos individuais. Falei aqui de igreja e tudo como instituição, mas basicamente falando aqui de atitudes individuais. Mas e como igreja, como instituição, como textos que falam diretamente mesmo para a igreja como instituição? Nós encontramos textos na Bíblia que vão falar das igrejas da Macedônia e da Acaia, mais ou menos aí o que hoje nós chamamos, né, da Grécia moderna, em algumas passagens, mas nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 8. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunham eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Em Romanos, capítulo 15, versículo 26. Romanos, capítulo 15,
verso 26, nós encontramos assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, nesses dois trechos, nós encontramos aqui o apóstolo, ele agradecendo, ele inclusive elogiando as igrejas, tanto da Macedônia quanto da Acaia, pelo fato de serem igrejas que se colocaram como laboriosas no reconhecimento da necessidade dos pobres da igreja em Jerusalém e, nesse sentido, praticaram a ajuda. Ou seja, foi o amor que aquelas igrejas daquelas duas regiões da Europa demonstraram na prática para com a igreja que se situava ali em Jerusalém. Então, nessa parte material do homem, nós encontramos aqui alguns versículos falando sobre a atitude individual do crente em ser aquele que se coloca como instrumento de Deus para suprir as necessidades do próximo, e nós vimos também aqui essas duas igrejas como, não agora como um indivíduo, mas igreja como é e deve ser como instituição, sendo elogiadas como aquelas que se colocaram realmente a favor ou na atitude prática de tratar das necessidades dos irmãos pobres de outra igreja, neste caso a igreja de Jerusalém. A atitude da igreja de Jerusalém também, nós vemos em Atos, aqui nós vamos ver a atitude da própria igreja de Jerusalém, Atos capítulo 4, todos esses versículos, irmãos, nós até agora estamos vendo assim sobre a parte material do homem, ou seja, o seu corpo, suas necessidades materiais, comida, abrigo e agasalho, vamos resumir assim. Então, em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, Atos capítulo 4, do 32 a 37, dizem assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que é que nós encontramos no início da igreja, ali em Jerusalém? Os irmãos, eles perceberam que havia uma diferença social entre os seus membros e eles tiveram esta atitude de que quem tivesse bens, vendendo, levasse os apóstolos para que todos aqueles valores fossem divididos, para que não houvesse necessitado algum. É claro que o contexto social, histórico, era outro. Nós não estamos, de maneira nenhuma, fazendo algum tipo de apologia para que dessa mesma maneira, nesses mesmos moldes, seja feito hoje em dia. Nós vivemos uma outra sociedade e aqui é um fato histórico, não é um mandamento para a igreja do século XXI. Mas é algo a ser pontuado. Que nós encontramos algo muito parecido nesse mesmo livro de Atos, só que agora capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio?
Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão a ti. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. É claro que nós encontramos neste trecho estas consequências na vida de Ananias e Safira em virtude da mentira que eles cometeram contra o Espírito Santo. A mentira deles contra o Senhor, justamente ali naquele momento do nascimento da igreja, tá certo? Mas o que eu quero trazer aqui à luz, em virtude deste trecho, é porque o contexto é aquele lá do capítulo 4. O contexto de pessoas que estavam vendendo suas propriedades com o intuito de que não houvesse na igreja necessitado algum. Então, o que nós vemos tanto na atitude de outros irmãos anônimos, quanto de Barnabé, e aqui de Ananias e Safira, é que o contexto da igreja primitiva ali, o contexto da igreja de Jerusalém era esse. Nós vamos ver em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 3, por exemplo, o surgimento da diaconia. Como é que a diaconia surge? A diaconia surge em virtude de a igreja perceber que era necessário que houvesse uma administração nas mãos de homens consagrados, nas mãos de homens que fossem reconhecidos pela igreja como realmente homens de Deus, para que esses pudessem trabalhar de maneira efetiva na justiça através da ajuda às viúvas, através da ajuda às pessoas que necessitavam. Então, nós vamos ver também, por exemplo, lá no Concílio de Jerusalém, quando eles se reúnem para avaliar o trabalho de Paulo e Barnabé entre os gentios, nós encontramos em Gálatas 2, versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo dizendo, olha, nós recebemos como recomendação da igreja, dos líderes da igreja de Jerusalém, de que nós não nos esquecêssemos dos pobres. Então, nós vemos isso em Gálatas 2, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo dizendo que ele recebeu isso dos líderes da igreja em Jerusalém, né? João, Pedro e Tiago. Então, todos esses versículos nós vemos, todos esses trechos que nós vimos até agora, nós encontramos esta recomendação do Senhor, tanto ao crente como indivíduo, como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que agora ele deve se colocar como instrumento na mão de Deus para ir ao encontro dos necessitados ou das necessidades das pessoas, dentro, claro, de suas possibilidades pessoais. E nós vemos também, em outros trechos, a igreja como instituição, como ajuntamento de salvos, como um grupo, uma organização que também deve agir dessa mesma maneira. Agora, a pergunta que fica no ar é, se assim é, e se este é o conteúdo mesmo dos trechos que nós lemos, será que não é este o trabalho que deveria ser o trabalho principal da igreja? E nós vamos encontrar outros versículos na Bíblia que vão mostrar que não. Tá? A outra parte do homem, nós vimos aqui versículos que falam sobre alimento, agasalho e abrigo. Então, tudo isso no que se refere à parte material do homem, ou seja, a sua conservação do corpo, a conservação da sua saúde, inclusive. O apóstolo Paulo, inclusive, ele recomenda até remédio para Timóteo, né? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5.
Mas e a outra parte do ser humano? E na comparação entre a parte imaterial, aí vai ficar cada um dizer se é alma e espírito, ou alma e ou espírito, mas essa parte imaterial do homem, como é que fica? O que é que a palavra diz sobre isso? Em Filemon, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala que os corações dos santos foram reanimados por causa de atitudes. Então, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele elogiando o fato de que os corações dos santos foram reanimados por causa da atitude de um homem. Aqui em 2 Coríntios, vamos aqui para 2 Coríntios, versículo 7, perdão, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6, 7 e 13. 2 Coríntios 7, versículos 6, 7 e 13. Dizem assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. O versículo 13 diz assim: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo comportamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. O que é que nós encontramos nesses trechos? Algo que já é um pouco diferente. É algo que é colocado aqui como um papel da igreja, como um papel dos crentes, mas que é um pouco diferente dos versículos que nós vínhamos lendo, sobre os quais nós vínhamos vendo até agora, que é o consolo da alma, o consolo da mente, do coração. O apóstolo Paulo se reconhecendo como alguém que precisava de conforto, se reconhecendo como alguém que precisava de recreio, se reconhecendo como alguém que precisava ser reanimado. E ele encontra nos irmãos, ele encontra em Tito, ele encontra em vários irmãos instrumentos de Deus na vida dele para essa recreação. Em virtude das grandes lutas pelas quais ele passava, perseguição, infâmia, prisões. Então ele encontra nesses homens pessoas que foram levantadas por Deus para suprir esta parte de sua vida, essa parte de sua existência como ser humano. Não uma necessidade física de alimento. Ele não está se referindo aqui a uma necessidade física de agasalho ou de abrigo. Ele se refere aqui às dores do coração, as dores da alma. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos... 1 Coríntios 16, versículos 17 e 18. Então, 1 Coríntios 16, versos 17 e 18. Ele diz assim: alegro-me com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo ele vai falar a mesma coisa acerca desses homens, Estéfanas, Fortunato e Acaico, falando sobre esse refrigério no seu espírito, esse refrigério na sua alma. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa em 2 Timóteo 1,16 sobre Onesíforo. Ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, por quê? Por causa dessa necessidade dele. No Antigo Testamento, nós vemos em Salmo 119, 92, o salmista falando dessa necessidade de refrigério da alma. O que nos mostra, inclusive, que nós, como crentes, nós também somos chamados para oferecer o ombro amigo. Nós somos chamados para oferecer um ouvido atento. Muitas vezes o que um irmão nosso em Cristo Jesus, muitas vezes o que uma pessoa precisa de nós, não é aquilo que sai do bolso. Às vezes o que ele precisa de nós, às vezes o que o Evangelho nos impulsiona a fazer é oferecer um ombro amigo, é oferecer um ouvido atento, um ouvido sincero, de alguém que realmente está interessado pela empatia na necessidade do outro.
não por uma curiosidade apenas, mas como alguém que empresta o ombro, alguém que empresta o ouvido para suprir essa parte mesmo, essa necessidade do outro. Né? Em 1 Tessalonicenses 4,18, o apóstolo Paulo ele vai falar que é necessário nós pregarmos uns aos outros sobre o dia do arrebatamento, para que esta pregação sobre o arrebatamento que é iminente sirva de consolo uns aos outros. Ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo ele reconhece que a pregação da palavra, e aqui especificamente ele está se referindo à nossa esperança de que Jesus ele vai voltar, Jesus vai chamar a sua igreja, ele está dizendo que esta certeza nos consola os corações. Né? Então, muitas vezes nós estamos passando por grandes dificuldades, muitas vezes os problemas se avolumam em nossas vidas, e o que nos consola? O que nos consola é que um dia nós estaremos naquela pátria celestial. O que nos consola é que nós sabemos que um dia o Senhor vai nos chamar, e como diz a própria palavra mesmo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a própria palavra chama a si mesmo de instrumento de consolo. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o apóstolo diz, olha, eu sou consolado pelo Senhor, e por causa do consolo que eu recebi do Senhor, eu agora posso consolar os que me ouvem. De qualquer maneira, nós somos chamados a estarmos no encontro mesmo da necessidade do outro nesta parte. Um coração que está triste, um coração que está pesado, as chamadas dores da alma, a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as dores da alma, todas elas. Eu creio firmemente que qualquer que seja a dor da alma, quando ela é tratada por um conselheiro bíblico, alguém que realmente maneja a palavra da verdade e fala de maneira bíblica àqueles corações, então essa pessoa tem o seu problema da alma tratado, e se ela praticar a palavra de maneira correta, de maneira bíblica, e se utilizando mesmo de esforço, de tempo, de força de vontade, sim, toda e qualquer dor da alma, seja lá qual for, ela vai ser amenizada e vai ser tirada do coração. Então, a palavra do Senhor é esse instrumento, e é esse instrumento que é o Senhor que disponibiliza para cada um de nós. Então, nós temos aí já essas duas partes do ser humano, né? A questão do corpo e a questão também imaterial, no que se refere às coisas passageiras. Porque o agasalho, o alimento, o abrigo e os problemas do coração aqui nesta terra, quando a pessoa é crente em Cristo Jesus, um dia passarão e nós receberemos a nossa moradia eterna. Claro, em relação àqueles que ainda não são crentes, necessário que este ouvido, necessário que este ombro amigo, ele sirva também como um chamariz para a pessoa reconhecer em Cristo Jesus aquele que ama de maneira perfeita. Mas sendo todas essas coisas verdade, será que esse não é o principal papel da igreja? Não. O que nós vamos encontrar em outros versículos da Bíblia é a igreja sendo orientada a ter como papel principal do seu trabalho no que se refere ao reconhecimento do homem como um todo, em todas as suas necessidades, quer sejam elas físicas, quer sejam elas imateriais, é a questão da vida eterna, é a questão do problema do pecado. Então, nós vamos para Romanos, capítulo 3. Então, Romanos, capítulo 3, é um dos trechos mais conhecidos por todos nós, mas eu quero ler aqui para os irmãos. Versículo 23 diz:
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. A primeira coisa sobre a qual nós devemos meditar, sobre qual é a principal tarefa da igreja no que se refere à propagação do evangelho todo para o homem todo, é o reconhecimento de que todo e qualquer ser humano é 100% pecador, totalmente depravado, ele carece da glória de Deus. Pastor Valdir, eu estou vendo o senhor, estou me demorando demais? Todos pecaram e carecem. Estou vendo aqui 40 minutos e eu já estou acabando. Então, nós encontramos aqui em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, é o evangelho de Deus que é o poder. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquela pessoa que precisa de um agasalho, aquela pessoa que precisa de um abrigo, de um alimento, de um ombro amigo, de um ouvido atento, ela, antes de tudo, precisa do evangelho. A pregação do evangelho é aquilo que é de mais urgente e é aquilo que é de mais necessário. Todo e qualquer pensamento, toda e qualquer estrutura eclesiástica que não parta deste princípio está colocando o carro na frente dos bois. É urgente que a igreja atue nas outras áreas do ser humano, porque o ser humano, como um todo, ele não é só o espírito, mas ele também é corpo. Mas é necessário também lembrar que neste processo não podemos nos esquecer que a principal necessidade da igreja é a pregação do evangelho, porque a principal necessidade do homem é ouvir a pregação do evangelho. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, o Senhor Jesus ele deixa como última e como principal função da igreja é a pregação do evangelho em todo o mundo, e ele dá como garantia de que isso será levado a cabo o fato de que todo o poder é dado a ele no céu e na terra. E depois ele diz, olha, portanto, ide. Né? A pregação nós sabemos que a pregação do evangelho vai surtir o efeito esperado, porque a pregação do evangelho é baseada no poder do Senhor. Né? Em 1 Pedro 2,9, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo que nós somos geração eleita. Nós somos geração eleita para quê? Para pregarmos o evangelho. Não tem um outro objetivo, não tem uma outra questão. O que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, eu estou aqui correndo mais um pouco, mas é bastante importante a gente ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso a fim de quê? De proclamarmos. Então, o principal objetivo da igreja é esse, proclamar a palavra. Então, a palavra de Deus ela é usada para alcançar as mais escondidas minúcias do ser humano. Em Hebreus 4:12, nós encontramos a palavra de Deus sendo apresentada pelo Senhor como um instrumento de Deus para dizer aquilo que nós realmente somos. E, em última instância, o que nós realmente somos, quando sem Cristo Jesus, é pecadores, depravados. Então, este é o primeiro problema a ser resolvido. É o problema de que o homem, ele é pecador. Ele é totalmente depravado e ele precisa desesperadamente da graça do Senhor. Então, nós podemos concluir dizendo que a igreja ela pode ajudar a todos nas mais diversas áreas, mas que ela tem de ter como foco principal a pregação do evangelho. Ela não pode deixar de fazer ação social, mas ela também não pode deixar que a ação social tenha algum tipo de proeminência em relação à pregação do evangelho. A pregação do evangelho, ela precisa ser aquilo que é de mais importante.
Muitas vezes nós encontramos, por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja em Itapuã um trabalho de ação social interno, temos um trabalho de ação social também externo, com o Grupo Resgate, temos também uma família que trabalha assim também aqui na igreja, um trabalho de rua, mas a instrução que a gente sempre dá, e quando eu posso, sempre estou presente, aquilo que a gente faz na rua, aquilo que a gente faz para pessoas em situação de rua, ou aquilo que a gente faz naquelas comunidades mais carentes, no que se refere à alimentação, agasalho, brinquedos, etc., sempre precisa ser aquilo que é um chamariz para que as pessoas possam receber da igreja o que realmente importa, a pregação do evangelho. Né? Nós temos um trabalho muito bonito com a liderança aí do pastor Robson, irmã Lúcia, por exemplo, em uma comunidade chamada São José do Avena, na cidade de Itanagra, o Grupo Resgate, o Grupo de Ação Social Interna da Igreja. Tem sido realmente uma grande bênção para nós, nesse sentido, essas atividades na nossa igreja. Mas, ao mesmo tempo, também, nós reconhecemos que sem a pregação do evangelho, a ação social não ajuda muita coisa. Né? Então, a conclusão é essa, a de que, verdadeiramente, o evangelho todo, para o homem todo, precisa realmente começar pela pregação do evangelho, porque este é o fim, este é o que é de mais importante na vida da igreja e é a atividade mais importante para nós, como indivíduos, sermos pregadores do evangelho para o homem. Então, que Deus abençoe grandemente a igreja. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por nos mostrar a nossa grande responsabilidade com todas as áreas do ser humano. E não deixa, Senhor Deus, que saia de nossos corações a convicção de que todos pecaram e carecem da tua glória, carecem da tua graça. E que nós sejamos proclamadores do evangelho, que salva, que redime, que tira o pecador do lamaçal do pecado e leva